de número 21, Juízes, capítulo 13, do versículo 15 até o versículo de número 21. Nós faremos a leitura, eu estarei lendo o texto, os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês e também na nossa projeção, porque às vezes tem alguém que está sem Bíblia ou que tem uma tradução diferente da tradução revista atualizada, e aí ele pode acompanhar a leitura então conosco ali. Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 15 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se preparares holocaustos, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprires a tua palavra te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai santo, bendito e majestoso, aqui estamos nós diante desta tua palavra tão viva e tão poderosa. E clamamos ao Senhor que venha revelar a tua vontade, falar aos nossos corações, venha direcionar, ó Deus, o nosso entendimento, fazer calar toda a voz que está ao nosso derredor, e que estejamos atentos exclusivamente à tua palavra, para que possamos compreender os teus desígnios, para que possamos compreender a tua orientação, para que possamos, ó Deus, estar atentos e assim obedecer o teu chamado, para a glória e honra do teu santo nome. Assim nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos em uma sociedade que é obcecada pelo controle. Talvez você possa não perceber isso, mas você quer que tudo esteja conforme o seu controle, tudo esteja sobre as suas mãos, sob a sua direção. Nós achamos que estamos no comando da nossa agenda, nós achamos que estamos no comando das pessoas que estão ao nosso redor, das coisas que nós temos para fazer ou temos para resolver. Achamos que comandamos as redes sociais. Tudo parece girar em torno desta ideia de manter a imagem certa, de ter a palavra certa, de fazer o gesto certo, como se nós pudéssemos, com isso tudo, com toda essa nossa busca por fazer as coisas, manipular o mundo de tal forma com que isso resultasse para o bem da nossa vida. Nós tentamos controlar as coisas para chegar ao nosso objetivo final. Nós temos algo que queremos e aí nós juntamos e nós trabalhamos e nós nos esforçamos e nós manipulamos tudo o que é necessário para que a gente possa obter o resultado daquilo que nós desejamos. Essa busca por controle, ela não está apenas no campo da sociedade, não está apenas no campo da vida comum, como no campo profissional. Ela invade também a nossa espiritualidade, onde, fazendo uso de fórmulas, de palavras, de gestos ou de ações, nós acreditamos que podemos assim garantir que Deus fará aquilo que nós queremos para alcançar o objetivo que nós queremos. Na verdade, muitas vezes nós usamos da espiritualidade não para poder fazer a vontade de Deus, mas para tentar fazer Deus se sujeitar à nossa vontade, a fazer aquilo que nós queremos. Será que essa forma de agir, ela de fato nos aproxima do Senhor? Será que, agindo dessa forma, nós iremos de fato adorá-lo em sinceridade? Será que isso que Deus requer de nós
quando nós nos acheguemos à sua presença, esse desejo de controlar tudo não é apenas a marca do nosso tempo, não está apenas na nossa realidade, ele também aparece nas páginas das Sagradas Escrituras, em homens e mulheres que diante de Deus tentaram conduzir as coisas para que convergisse para o seu bem, ou para aquilo que eles achavam que deveriam ser. E é exatamente isso que vemos nesta continuidade da história de Sansão, aqui falando dos pais de Sansão. Observe que o versículo de número 15 começa a dizer assim: então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te e preparemos um cabrito. Na semana passada nós vimos essa parte anterior a esse versículo, que mostra que Manoá ele não havia percebido que ele estava diante do anjo do Senhor. Para Manoá, ele estava diante de um servo de Deus, um servo humano. Estava diante talvez de um profeta, um vidente daquela época, alguém que foi como mensageiro para falar. Ele não tem a percepção de quem fala com ele é o próprio anjo do Senhor. Aliás, o texto aqui, ele vai nos dizer exatamente isso, né? Ele vai apresentar exatamente esta realidade. Ele vai dizer que Manoá não havia ainda entendido, né? O versículo 16, ele termina assim: porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então o que Manoá está fazendo? Ele continua naquela mesma expectativa de tentar dominar a situação, de ter tudo ao seu controle. E aqui nós vamos entender o que Manoá faz com essas palavras, o que exatamente ele está querendo com esse seu convite para uma refeição. Veja, no Oriente Antigo, a oferta de uma refeição era mais do que um ato social, era mais do que uma etiqueta de hospitalidade. Veja, minha casa tem que oferecer alguma coisa para comer. E aqui nós podemos entender que há pelo menos dois significados importantes quando alguém oferece uma refeição a uma outra pessoa, a um visitante que vem, principalmente quando essa pessoa é importante. Quando alguém importante chega até nós, então na concepção do Oriente Antigo, oferecer uma refeição havia dois significados importantes. O primeiro é que, como nós poderíamos ver em Gênesis capítulo 31, do versículo 44 a 55, que conta a história de Labão e Jacó. Quando Jacó foge de Labão o persegue, e durante todo o período o persegue, acampa frente a frente um ao outro, e ali então Labão tem a intenção de fazer um mal contra Jacó, mas Deus impede que isso aconteça. Depois de tudo estar esclarecido, depois de eles terem ali uma conversa resolvida, o texto nos diz então que Jacó prepara uma refeição em que senta de um lado Labão com os seus homens e do outro lado Jacó com a sua família. E ali então, naquele momento, as duas partes estão ali tendo um ato de comunhão, tendo um ato de selamento de uma aliança de paz. O que eles estão tentando, o que eles estão fazendo com essa refeição é dizendo: nós agora temos paz, podemos comer juntos um com o outro, nós agora estamos aliançados, nós agora não estamos mais em conflito, o nosso problema foi resolvido. Este é o primeiro contexto que nós encontramos quando olhamos para essa realidade. Mas há um segundo contexto também, quando acontece dessa forma. Aliás, nesse primeiro contexto, nós podemos lembrar também de Abraão, quando o anjo do Senhor vem até Abraão e Abraão oferece um cabrito e ele senta para comer. E aí, naquela conversa, depois que os dois anjos seguem em direção a Sodoma e Gomorra, conversando de si para si, ou seja, no pensamento mais alto, o anjo diz assim: será que eu ocultarei a Abraão o que eu hei de fazer, uma vez que ele está comigo? Então perceba, aquela refeição mostrou que havia uma aliança, que havia paz entre eles, que eles estavam ali em comunhão. Então a primeira parte tem a ver exatamente com essa ideia de comunhão. Mas há também um contexto que não está dentro do contexto bíblico, mas está dentro do contexto pagão, principalmente do contexto dos cananeus, da região onde ali Israel está agora no livro de Juízes. Neste contexto que é apresentado, neste contexto pagão, alimentar alguém
em certo sentido, fazia com que aquela pessoa alimentada ficasse te devendo um favor, te devendo um dever, era um vínculo de responsabilidade. Venha comer comigo, e então agora você tem uma responsabilidade para comigo. Agora você tem um vínculo comigo, porque eu te alimentei, você me deve algo. Você tem que fazer algo por mim, uma vez que agora eu fiz essa situação. Então, perceba, quando Manoá convida o servo de Deus para alimentar, ele não está simplesmente dizendo assim: olha, você está cansado, o dia foi longo, está tarde, bora fazer um lanchinho aqui, bora fazer para na hora do almoço, almoça comigo. Ele não está dizendo isso. Ele está com uma intenção no seu coração. Ele está com um pensamento sobre a sua mente, o seu íntimo quer alguma coisa. E independente do motivo expresso neste convite, a intenção nos parece ser a mesma que ele faz quando ele levanta as perguntas ao anjo do Senhor. Ele quer manipular a situação para manter o controle das coisas nas suas mãos, para alcançar o seu objetivo final. É isso que ele quer fazer. O que nos explica então o motivo pelo qual o anjo recusa. No versículo de número 16 é dito: o anjo então respondeu: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. Veja, queridos, em outros momentos o anjo do Senhor sentou para comer o pão. Nós vemos isso, por exemplo, no encontro, como eu disse, de Abraão com o anjo do Senhor. Quando Abraão oferece o cabrito, ele aceita de bom grado, está em comunhão com ele. Nós vemos isso, por exemplo, quando os anjos chegam até a cidade de Ló, a cidade de Sodoma, e aí Ló oferece para eles abrigo e refeição. Eles também aceitam. Muitos outros textos mostram esse momento dessa comunhão. Quando Moisés sai com o Israel do Egito, e eles chegam então ao Monte Sinai, ali no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, no livro de Êxodo nos diz que em um determinado momento sentou Moisés, sentou os anciãos ao pé do monte, e Deus estava no estrado acima. Enquanto eles comiam, Deus então permanecia ali diante deles. Veja, o anjo recusa. E aí nós temos que pensar, se o anjo está recusando essa realidade, porque a intenção de Manoá é mostrar comunhão, é mostrar paz, a resposta do anjo é que ele, assim como o povo de Israel, porque havia abandonado o Senhor, como diz o versículo 1, porque haviam agora pecado contra o Senhor, porque haviam agora se revoltado contra o Senhor, porque haviam se rebelado contra o Senhor, então por conta disso, eles não estavam em paz com Deus. Eles não estavam em paz com Deus. Não podiam se assentar junto ao Senhor, porque eles haviam quebrado a aliança. E a presença desse mensageiro de Deus, desse anjo do Senhor, significava não que eles estavam entrelaçados, mas que Deus é gracioso e estava visitando com a salvação. Se a intenção de Manoá fosse a de criar um vínculo de responsabilidade, ainda pior seria. Porque este é um gesto pagão, é uma atitude pagã, e Deus jamais iria se sujeitar a isso. Isso é um ato totalmente ofensivo ao Senhor. Deus jamais iria se colocar nessa condição de que ele estaria submisso ou estaria ali devendo um favor a Manoá, devendo uma obrigação a Manoá. Meus amados, vejam quão terrível é essa atitude. Quão terrível é essa intenção de Manoá. Ele não está sendo grosseiro. Veja, as palavras dele não são ofensivas. De certa forma, até uma reverência na maneira como ele fala. Ele é educado, ele é polido, ele trata com diligência, ele se coloca até como submisso. Permita-me preparar uma refeição, participe conosco. Até um senso de humildade nas falas dele. Mas a intenção do coração dele vai além daquilo que ele está ofertando. Mas será que a nossa maneira de nos aproximarmos de Deus não tem sido com a mesma intenção? Parecendo ser um ato de reverência, um ato de humildade,
Será que nós não temos tentado de alguma forma manipular ou querer fazer Deus se submeter à nossa vontade? Quando nós oramos e colocamos diante do Senhor e falamos: ó Deus Santo, maravilhoso, eu vim aqui humildemente pedir ao Senhor, faça a minha vontade, faça o que eu quero. Percebe, irmãos? O que nós estamos vendo aqui é justamente essa intenção, mas o Senhor jamais se deixará se manipular, o Senhor jamais se deixará submeter ao homem. Assim, o anjo do Senhor acrescenta uma negativa. Versículo 16: se preparares holocaustos, aliás, ele acrescenta uma advertência, né? Ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. Eu não vou fazer isso. Mas ele não fica só nesta negativa. A esta negativa, a esse não, ele acrescenta algo: e se preparares holocaustos, ao Senhor o oferecerás. E aqui, querido, nós temos algo maravilhoso, porque nós estamos vendo graça nas palavras deste homem. Ele está agindo com graça. Não se trata de uma repreensão, não se trata apenas de uma correção, mas é uma ideia, é uma perspectiva diferente que o anjo está apresentando para Manoá. Ele está corrigindo Manoá, mas o direcionando para o posicionamento correto. Manoá, se você quer agradar a alguém, se você quer comunhão com alguém, que ela seja feita da forma correta. Prepare-se um holocausto. Esta é a forma correta de você se aproximar diante do Senhor. Não ofereça uma refeição comum, não faça um ato qualquer, mas preste um culto de adoração, de devoção ao Senhor, mas faça isso para a direção correta. Ao Senhor oferecerás, não a mim. Não venha a mim, vá ao Senhor. Normalmente a graça é derramada diante dos olhos embaçados de Manoá, mas as vendas ainda não caíram. Ele ainda não perdeu a sua cegueira, ele ainda não consegue perceber, vislumbrar o que está diante dele. As respostas que o anjo tem dito tem sido para acordá-lo dessa sua letargia, mas ele não consegue. Então o que Manoá faz? Ele insiste. Versículo 17 então nos diz: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprires a tua palavra, te morreres. Olha que assunto nobre, olha que postura nobre. Não, então, já que você não pode ter essa refeição conosco, e eu vejo que quem está diante de mim é alguém que honra, é alguém de valor, eu queria que você me desse o seu nome, porque aí eu vou dar um nome ao menino que vai nascer. Não é essa a promessa? Daqui a um tempo a minha esposa não terá um filho. A melhor forma de eu honrar ao Senhor, a você que está diante de mim, é dando um nome. Esta é a justificativa dele. Mas o que há por trás desta intenção? O que Manoá está pensando ao fazer isso? Observe, no contexto antigo, saber o nome de alguém era conhecer o caráter dessa pessoa, era ter uma intimidade maior. Na intenção parecia ser de honrar, mas o que ele queria criar era vínculo de responsabilidades. Por exemplo, em Êxodo 3, nós encontramos a cena em que a sarça está ardendo. Moisés observa e chega perto dessa sarça. Ali Deus se manifesta a ele. Tremendo diante da manifestação, Deus começa a dizer para ele: você será o meu libertador. Moisés então faz uma seguinte pergunta: mas quando eu chegar ao meu povo, quem é que vai estar comigo? Quando eles perguntarem o teu Deus, eles vão perguntar: quem é este Deus? Qual é o seu nome? E a resposta de Deus é muito simples: eu sou o que sou, o ontem, hoje e sempre. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja, quando Deus responde para Moisés, dizendo qual é o seu nome, Yahvé, eu sou o que sou, ele não apenas diz do
seu caráter, mas logo em seguida ele apresenta: eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus da aliança com seus pais. Eu tenho um compromisso de libertar vocês. Apresentar o nome para Moisés significa apresentar o caráter e o compromisso de Deus para com ele naquele momento, mostrando ali então que aquilo que ele estava fazendo tinha a ver com um vínculo maior, com algo mais especial. Nós vemos isso também quando Moisés, diante do Senhor, depois da decepção de ter visto o povo de Israel pecar com um bezerro de ouro, depois de ter conversado com o Senhor, e Deus diz assim: eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou no meio de vocês, porque se eu for no meio deste povo é corrupto, este povo é pecador, eu vou destruir este povo, eu não vou no meio de vocês. Moisés diz: não, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, eu só vou se o Senhor for comigo, eu preciso que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me acompanhe, senão eu não vou. Deus então fala: eu não vou com você. Aí Moisés diz assim, de forma bem ousada: Senhor, se o Senhor vai comigo, eu ainda não o conheço, manifesta-me quem tu és. E aí Deus fala para ele assim: ninguém nunca viu a Deus e permaneceu vivo, mas vem para cá que eu vou passar toda a minha glória para você, e você não perceberá quem eu sou. Naquele momento em que isso acontece, a fala de Moisés é uma adoração. Louvado, gloriado, exaltado seja o Senhor, grande, magnífico, excelso, supremo. Ele vê a glória de Deus por trás e ele exalta o Senhor, porque aquilo traz para ele um compromisso maior. Perceba que a intenção de Manoá ainda é o desejo de controle, ainda é o desejo de manipular as coisas para que ele possa ter aquilo que ele deseja, não aquilo que Deus se manifesta. É por isso que o anjo, no versículo 18, vai responder: por que perguntas assim pelo meu nome? E aí que vem a maravilha, aí que vem a grandiosidade, que é maravilhoso. Queridos, novamente a resposta vai além da negativa. O anjo simplesmente não diz assim: eu não vou dizer o teu nome, não teremos esse vínculo da forma como você quer. Não é isso que o anjo diz. O anjo diz: você está errado na forma como você quer, e você está errado com quem você acha que está tratando, porque eu vou te dizer o nome, e ele é extraordinário. O anjo do Senhor não apenas recusa, mas ele ainda expressa de forma surpreendente uma declaração que revela algo grande. No original hebraico, essa palavra significa incompreensível, algo que ultrapassa a capacidade humana. O anjo está dizendo: meu nome é incompreensível para todos vocês, vocês não irão compreender essa grandeza. Meus amados, deveríamos ficar atônitos diante dessa realidade. Percebam o que está acontecendo. O anjo declara que o seu nome não cabe nas nossas categorias, na nossa interpretação. Nós não temos adjetivos para qualificá-lo. Ele é mistério, ele é glória. Qual seria a reação de Manoá? Qual deveria ser a reação de Manoá diante dessa declaração? O que um crente fiel faria? Como um servo de Deus se manteria diante dessa realidade? Ele prostraria com o rosto em terra e passaria a glorificar e a bendizer aquele que se apresenta. Quando o anjo aparece a Daniel, ele desvalece diante da beleza e da grandeza. Quando o trono de Deus aparece diante de Isaías, ele desespera: oh, desventurado homem, oh, perdido homem que sou, oh, quão precioso é isso que está diante dos meus olhos. Eu vou perecer completamente, porque os meus olhos viram a Deus. A manifestação, a forma como o anjo apresenta, deveria de gerar surpresa para Manoá. Mas para a nossa surpresa, Manoá permanece indiferente, nenhuma obrigação. O texto não fala de nenhuma reação, nenhum espanto, nenhum sustinho qualquer, nenhum indício de que ele tenha compreendido o que ele foi dito. Nenhum indício disso. Ele, Manoá, mantém sua
cegueira, a sua venda religiosa. O versículo 19 então nos diz que tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. Apresentou-se diante do Senhor. Vamos ler esse texto com a informação devida. Versículo de número 19. Versículo 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, nós te honremos. Versículo de número 18. Respondeu o anjo: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta de manjares e apresentou sobre a rocha ao Senhor. Você entendeu o que eu estou querendo mostrar? Manoá está aqui indiferente. Como é que é? Tomou um cabrito, ele simplesmente prepara essa refeição. Assim, ele ouve aquilo que o anjo havia dito primeiro, e ele não prepara mais uma refeição, mas ele oferece agora um holocausto diante do Senhor. Todavia, a sua postura, a sua atitude é uma total apatia diante da realidade. Simplesmente tomou um cabrito, fez oferta. É mais ou menos assim: meu nome é extraordinário, não o direi a você, Manoá. Então Manoá diz: ok, vai falar? Não quer dizer o seu nome para mim? Tudo bem, fica que serve. Vamos continuar fazendo o que estava fazendo? Está aqui um cabrito. Você não pediu um cabrito? Está aqui um cabrito. Você não pediu uma oferta? Está aqui. Pronto. Cumpriu o que você mandou. Como assim? Você percebeu como apático, apagado, frio ele está sendo diante da manifestação do Senhor? Diante de Deus, como ele age? Cegueira espiritual. A venda da religiosidade vazia, a venda da religiosidade da manipuladora está bem ali, nada mudou. Quão triste também isso, Deus. Diante de tantos sinais, este homem permanece cego, apático, sem expressar nada, sem compreender, sem experimentar o extraordinário de Deus que ele está. Mas será que você também não tem estado assim diante do Senhor? Será que nós também não estamos assim muitas vezes diante do Senhor? O culto, a oração, a leitura da Bíblia, os louvores, tem provocado em você alguma reação? Tem trago alegria? Tem trago alguma sensação de que você está envolvido pela graça do Senhor? Você tem percebido a presença de Deus em sua vida? Ou você está apático, frio, insensível, mesmo que esteja cumprindo rituais religiosos, mesmo que esteja seguindo a liturgia da vida diante do Senhor? Ah, meus amados, nós recebemos graça sobre graça. Quão gracioso é o nosso Senhor, sua misericórdia se renova a cada manhã, Ele não abandona o seu povo, sua graça não depende de mim, nem depende de você, mas é um ato exclusivo da manifestação do próprio amor do Senhor para conosco. Louvado seja o Senhor. Não foi Manoá, perceba, não foi a sua esposa quem buscou primeiro ao Senhor, não foram eles que foram, a iniciativa é do Senhor, é Ele quem envia este anjo pela primeira vez, e ainda o faz agora na intenção de responder a Manoá, mas não para que ele seja o protagonista, não para que faça a vontade de Manoá, mas para assumir a realidade daquilo que Deus é. Deus não responde para atender às expectativas humanas. Deus não se revela para poder sujeitar-se à vontade humana. Deus se revela para que a sua graça e a sua glória seja vista, para que Ele seja visto como Ele realmente é: glorioso, poderoso, excelso, supremo, majestoso, Deus rico.
graça sobre graça. Então o texto continua. Versículo número 19 então diz: e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente, se moveu de forma extraordinária. É a mesma palavra que ele usa para o nome dele, algo que a gente não compreende. O que ele fez, o texto não diz, mas foi algo extraordinário que ele fez. Foi algo fora do comum. Talvez ele tenha feito a pedra pegar fogo do nada, para consumir o holocausto, mas ele não diz quem. O fato é que ele fez um movimento que é extraordinário. Aí o texto nos diz que Manoá e sua mulher estavam observando. E aqui há algo interessante, porque é algo proposital da parte do autor. A construção deste texto está exatamente na mesma posição da construção original. Ou seja, primeiro nós vemos o Senhor movimentando de forma maravilhosa. Nós vemos o Senhor agindo de forma esplendorosa. Só depois é chamada a nossa atenção para perceber que Manoá e a sua mulher estavam ali presentes e que estavam observando tudo. Isso é intencional. Isso é um recurso para enfatizar a ação do anjo do Senhor. O autor ele quer destacar que Deus age de forma maravilhosa, de forma extraordinária, mesmo quando o homem não percebe. Quão maravilhoso é isso! Meus amados, nós deveríamos agora expressar palavras de louvor, frases, cânticos, que exaltassem este que é maravilhoso e que age de forma maravilhosa. Devemos explodir em adoração diante de tão graciosa graça, grandiosa graça que se apresenta em nós. Este é o agir de Deus sobre nossas vidas. É assim que Ele se move em nossa direção. Veja, Paulo em Efésios 2:1 declara que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que Ele nos deu vida. Por nossos atos religiosos nós só encontraremos a apatia. Pela nossa busca comum nós só encontraremos a mornidão, o desinteresse, a frieza, a insensibilidade. Somente quando o Senhor age maravilhosamente, de forma soberana e extraordinária sobre nossas vidas, é que nós mudamos a nossa maneira de ver e passamos a perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Somente quando Deus esclarece tudo isso diante de nós. Veja o versículo de número 20. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Agora os olhos de Manoá estão desvendados. Agora a sua cegueira é retirada. Agora ele percebe que o que está diante dele não era um homem comum, que não era apenas um ritual qualquer. Ele e sua mulher caem com o rosto em terra, prostrado com o rosto no pó. Isso é um sinal que revela total reverência e humildade, que revela total subserviência, total submissão àquele que estava com eles. Mas não é levado a contemplar o que estava à sua frente o tempo todo, mas que por conta da sua religiosidade manipuladora, por conta da religião do homem, por conta do desejo de fazer com que as coisas sejam conforme a sua vontade, de ter o controle sobre a situação, ele não havia conseguido enxergar, ele não havia conseguido perceber. Até quando você ainda estará parte do frio e sério? Até que ponto o Senhor precisará ir para que a sua vida caia? Tudo já foi feito por Cristo Jesus. Sua obra foi cumprida e seu Espírito foi derramado sobre as nossas vidas. Não seja sério, não seja religioso, não viva tentando manipular, controlar o Senhor, mas se submeta ao seu senhorio e à sua vontade. Veja, o autor de Hebreus, ele nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação do deserto. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Consegue perceber, irmãos? Tudo está
está diante de nós. O Senhor já apresentou tudo. Veja, o anjo havia respondido a Manoá, falado a Manoá por diversas vezes. Suas palavras foram ouvidas, mas não foram assimiladas. Todos os sinais que o anjo dá para mostrar que ele não era uma pessoa comum, não foi visto. Foi preciso que o Senhor então fizesse algo extraordinário, maravilhoso, para que fosse além das expectativas, para que ele pudesse compreender, para que ele pudesse se acordar da sua letargia, da sua apatia. Enquanto a você, irmão, o Senhor já fez tudo em Cristo. Tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. Já enviou o seu Espírito sobre as nossas vidas. Já nos entregou a sua palavra. O Senhor disponibilizou a igreja. O Senhor tem usado os seus servos domingo após domingo para poder expor a sua palavra. Ele tem proporcionado momentos de estudo, quer seja na escola bíblica dominical, quer seja através do discipulado, quer seja em pequenos grupos, como o nosso caso do ECOAR, através das devocionais, seja elas escritas, seja elas disponibilizadas em áudio ou vídeo. Nós temos um monte de vezes Deus falando conosco em muitos locais. Temos acesso à sua palavra na nossa própria leitura. Temos acesso à Bíblia para ler pessoalmente, para aplicar na nossa vida. Muitas vezes, de muitas formas, de muitas maneiras, Deus tem manifestado a sua maravilha a cada um de nós. Mas será que nós temos ouvido? Será que nós temos assimilado? Será que nós temos interiorizado esta palavra? E assim sendo levado à verdadeira contemplação da sua glória, que nos faz prostar-nos diante dele e nos render a ele. Eu fico maravilhado com a forma como Deus age. A intenção desde sempre foi Deus se manifestar na vida de Manoá. O capítulo começa dizendo que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E por conta disso, Deus os entregou na mão dos filisteus. O versículo 2 então diz que havia uma família cujo marido da mulher era Manoá e a sua esposa não tinha filhos. E logo em seguida diz que Deus foi até esse casal. Não tem oração, não tem clamor, eles não pediram nada no texto. Ah, sim, eles não tinham filhos. Talvez há muito tempo deveriam ter colocado diante do Senhor e talvez até diante de outros deuses, porque nós não sabemos como é a vida de fato deste pessoal diante do Senhor, uma vez que a nação havia se desviado. Nós não sabemos até que ponto Manoá e a sua esposa se mantêm fiel, como o texto não diz. Mas o texto diz que Deus enxergou o problema desta família e o problema desta nação. Por conta da sua aliança, por conta da sua graça, Deus se manifestou. Foi Deus. Deus veio até nós. Através de Cristo Jesus, Deus veio até nós. Através da sua palavra, Ele vem até nós. E como nós estamos percebendo a vida do Senhor sobre as nossas vidas. Veja, daqui a pouco iremos participar da mesa do Senhor. Daqui a pouco nós teremos o simbolismo daquilo que foi cravado na cruz há tempos atrás. O martírio de Cristo será relembrado através do pão e através do cálice. E o que isso tem provocado em nós, diante desta grandiosidade da graça sobre as nossas vidas. É hora de nos arrependermos. É hora de nós nos voltarmos do Senhor. É hora de nós falarmos ao Senhor para que Ele avive a sua obra sobre as nossas vidas. É hora de nós pedirmos ao Senhor para que Ele nos dê essa percepção da sua grandeza. Porque o mesmo Deus é o Deus que age. Da mesma forma que agiu no passado, Ele age hoje. Com o mesmo poder que Ele agiu no passado, Ele age hoje.
Ele nos quer. Ele quer que nós venhamos a nos curvar